Espaço Acadêmico, podtalk dos programas de pós-graduação da Universidade Cidade de São Paulo. Rita, muito obrigado. Mais uma vez agradecendo aqui a sua presença, a sua participação. Sim, é um prazer estar aqui contribuindo com esse trabalho. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Quero agradecer a sua presença e quero agradecer a sua audiência. Esse é o Espaço Acadêmico, o nosso podtalk, o espaço onde você vai poder ouvir as informações, vai ouvir as discussões acerca do ensino superior. E nessa primeira etapa do nosso trabalho, os nossos primeiros episódios, nós estamos trabalhando com as narrativas do Covid-19, as experiências docentes em torno dessa doença que tanto nos assustou nos últimos 3 anos. E hoje eu tenho a honra de receber uma grande amiga aqui na nossa mesa, a nossa querida professora Rita Gimenez. Rita, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Muito bem, para você que nos assiste, para você que nos ouve, cabe aqui sempre apresentar o convidado. Então hoje eu quero apresentar para vocês Rita de Cássia Garcia Gimenez. Rita possui graduação em Comunicação Social pela Fundação Armando Álvares Penteado, graduação em Educação Artística também pela mesma instituição e especialização em Criatividade Aplicada Total em Santiago de Compostela, na Espanha, além de um mestrado em Estética e História da Arte na Universidade de São Paulo, a USP. Trabalha como docente do ensino superior, tem experiência na área da comunicação e artes, atuando principalmente nos seguintes temas. Então, arte contemporânea, linguagens artísticas, educação, design, comunicação e criatividade. Professora, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Com certeza, suas contribuições serão muito importantes para esse trabalho. Muito obrigada, Wagner, pelo convite. É uma honra estar aqui contribuindo com esse trabalho, que com certeza vai ser de grande impacto para a gente entender esse momento, que foi da pandemia. Antes, durante e as depois. Expectativas, o depois. Pro, me fala uma coisa. Há quanto tempo você atua no ensino superior? Há 18 anos. 18 anos. 18 anos e esses 18 anos na Universidade Cruzeiro do Sul. Então você já atua bastante tempo na Universidade Cruzeiro do Sul. Sim. Nos cursos da área da comunicação, no curso da área de artes, design. Então você já tem uma grande vivência. Já passou também pelos cursos do ensino à distância? Sim. Depois de alguns anos, quando foi instituído o EAD, na universidade, eu passei a atuar primeiro nos cursos de capacitação, e aí aos poucos eu fui adentrando aí, as experiências, docentes, como tutora, professora responsável, produtora de conteúdo, e agora que eu estou um pouquinho mais afastada aí do EAD, do ensino à distância, mas eu atuei durante muitos anos. E nesse período, 18 anos é uma vida. 18 anos, bem que convenhamos, é uma vida. Em algum momento, você imaginou que nós teríamos ou passaríamos por uma situação de isolamento social como essa que nós vivemos em 2020, 2021 e até ali um pouquinho do ano de 2022? Não, eu nunca imaginei e eu acho que a grande maioria não imaginou que passaria por isso, Apesar de fazer um pouco da história da humanidade, essas coisas de pandemias, mas assim, a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, E aí eu lembro muito de antes da pandemia, a gente vê nos jornais, nos noticiários, os chineses usando máscara. E eu olhava aquilo e falava, gente, mas por que será que eles usam máscara, É uma coisa cotidiana, E aí chegou a pandemia e a gente teve que usar máscara. Aderir às máscaras. Inclusive, no primeiro momento, faltavam máscaras, Exatamente. Faltavam máscaras. E aí a gente começa a entender que, na verdade, esse surto, essa pandemia, ela começou muito antes, É que demorou para chegar e na proporção que chegou, claro, Exato. Mas era uma coisa, por exemplo, que os chineses já viviam, essa coisa do medo do vírus. De certa forma, em Wuhan, os primeiros indícios foi em dezembro de 2019, Depois nós tivemos a doença chegando na Europa, então tivemos Itália, tivemos Espanha, e aquelas imagens
impressionantes, né? Eu acho que foi uma coisa que impactou realmente a todos, que ainda não haviam vivenciado, né? Ainda não havia sido decretado a pandemia. Então aquilo com certeza assustou a todos. Como que a informação da pandemia chegou até você? O momento que você falou assim, bom, agora está aqui no Brasil e a nossa vida muda a partir de então, a partir de agora. Foi uma grande surpresa, né? Porque a gente foi acompanhando, como você disse, aqui chegou depois do Carnaval, quer dizer, na verdade a gente entende que chegou antes, mas... Já circulava, já circulava, né? E seguraram um pouco para dizer que realmente aquele vírus já estava contaminando pessoas, porque não era interessante, né? Eu acho que foi uma coisa, né? Seguraram um pouco a notícia. E aí, quando a gente começou a ver o noticiário, como você falou, né? A gente começou a ver na Europa. Eu lembro, assim, do meu pai um dia virar, assim, bem no começo mesmo. Ele virou e falou assim, nossa... Eu tava na cozinha, ele tava na sala e ele... Nossa, olha só. Aí eu fui lá e ele falou... Como assim? Tem 60 pessoas morrendo por dia. Isso é um número baixo ainda. Baixíssimo, né? Porque a gente viveu o quê? 1.000 por dia? 1.000 por dia. Assim, A média móvel. né? Então foi aumentando, mas assim... Era uma grande surpresa, assim, né? Como na Itália, né? Acho que começou ali na Itália, foram os países, né? Que foram muito assolados. E aí a gente foi vendo aquilo chegar com uma força, até que se decretou, então, né? Que era isolamento total. Então, assim, foi uma grande surpresa, eu acho que para todo mundo. E a gente nem imaginava, né? Eu nem imaginava o que poderia ser aquilo. Assim, quanto tempo a gente ia ficar isolado, a gente não tinha a menor ideia, né, do que iria acontecer, né, a gente não poderia imaginar que a gente ia ficar 2 anos de isolamento. Uma semana, 15 dias, um mês, talvez isso é o que nós esperávamos nesse primeiro momento, né, mas com o tempo nós começamos a perceber que era muito mais, né, eu acho que na hora que virou o primeiro semestre, como que foi essa ideia de afastar-se? Isso trouxe medo, isso trouxe angústia para você? Para mim, eu não sei, assim, talvez tenha acontecido de uma maneira um pouco diferente, assim, porque no começo de 2020, eu comecei a entrar num processo emocionalmente não muito bom, assim, né? Eu comecei a ficar abalada no começo de 2020, eu não sabia, foi antes da pandemia, assim, estamos falando de final de 2019, começo de 2020. Então, eu emocionalmente eu não estava bem, eu comecei a não dormir, engraçado, assim, hoje eu olho para trás, é como se eu pressentisse que alguma coisa fosse acontecer. Então, assim, eu comecei a sentir coisas que eu não sentia. Então, eu acordava durante a noite, né? Assim, sei lá, uma semana eu acordava porque eu tinha cistite. Outra semana eu acordava com enxaqueca. Outra semana... Então, foi num processo. Quando veio a pandemia, né? Que falou, vamos ficar isolados. E as aulas passaram a ser remotas, em casa. Né? Então, a aula remota. As aulas remotas. Num primeiro momento, eu fiz assim, ufa, tipo... Eu não preciso pegar meu carro, eu não preciso ir até lá, sabe assim? Deu uma, tipo, uma semana, 15 dias, assim, que eu vou poder ficar em casa, trabalhando em casa, né? Assim, vou poder descansar. Foi essa a primeira sensação que eu tive, sabe? E conforme a coisa, né, a gente foi percebendo, eu fui percebendo que as coisas iam avançar por mais tempo, eu dei aquela relaxada, assim, tipo... Ufa, assim, porque eu acho que eu vinha num processo de estar muito cansada, né? Porque esses 18 anos foram intensos, né? Foi uma subida, assim, em termos de aula, de quantidade de aula, quantidade de disciplina, fazendo material para o EAD, professora responsável, e chega num momento que você não quer abrir mão, assim, tipo, te convidam, você quer tudo, né? Porque é legal para o teu currículo, porque é bom para tua vida profissional, para tua experiência, você quer, né? Tudo muito intenso, tudo muito rápido. Tudo muito, muito, e tudo muito necessário. Exatamente, muito necessário. E aí veio a pandemia, eu fiz assim, ufa, então assim, agora eu tenho
assim, uma desculpa, vamos dizer, para mim, tipo, de não fazer tantas coisas. Agora eu posso ficar em casa, né? Então, num primeiro momento, foi muito bom. E aí, assim, não me assustou, né? Porque, assim, eu já estava acostumada com EAD. Uhum. Eu estava acostumada a fazer as videoaulas, quando eu fazia o material, ali Você no teve uma experiência em estúdio. estúdio, né? Não necessariamente uma experiência em home office. Mas eu também tinha em home office, porque as disciplinas do EAD, tinha disciplinas que a gente precisava fazer uma videoaula por semestre, 2 por semestre, que a gente conversava com os alunos, né? Então, assim, eu lembro que as primeiras foram super difíceis para mim. Depois, assim, quando chegou a pandemia, dar aula, para mim não foi um problema, né? Na verdade, acho que a maior dificuldade foi adaptar o material. Adaptar o ritmo de aula, porque... Fazer com que a aula se tornasse interessante para aquele novo modelo. E para um aluno que não estava acostumado com aquele modelo de aula. Com aquele modelo. Tinha uma preocupação com o aluno e tinha uma preocupação com o formato. Porque uma coisa é você chegar na sala de aula, né? Põe suas coisas na mesa, liga-os, né? Tem um ritmo aquilo tudo, né? Tem o tempo do intervalo. Então, quando você faz isso em casa, a coisa é muito mais ágil, né? Abriu, começou a aula, tem que estar tudo pronto, todos os arquivos abertos Então, assim, como eu já tinha um pouco de experiência no EAD, com essa coisa das videoaulas e tal, para mim não foi um problema, né? E eu acho que o meu maior problema foi adaptar o material. Porque você tinha que ter um conteúdo ali, falar daquele conteúdo. Adaptado para aquela situação. Então, mas ao mesmo tempo, eu tinha muito mais tempo. Que acho que aconteceu com todo mundo. Então, eu perco 1 hora para vir para cá, 1 hora para vir, 1 hora para ir. Para São Miguel, que eu dei aula muito tempo em São Miguel, eu saía 3 horas antes para ir para São Miguel. Você atravessava a cidade para ir para a extremidade leste de São Paulo. Exatamente. Então, era um tempo que eu tinha agora em casa, né? Eu não tinha que fazer tantas coisas na rua. Então, foi um momento muito bacana que eu peguei as minhas aulas, os meus PowerPoints e remodelei. Algumas coisas eu remodelei. Eu criei arquivos à parte com sites, coisas interessantes, que aí no meio da aula eu colocava. Então, agora vamos ver um vídeo, agora vamos ver um clipe, agora vamos ver a entrevista com um artista, agora, né, com um filósofo, com não sei o quê. Então, eu ia encaixando. Então, isso era muito legal, porque às vezes dentro da sala de aula é difícil. Né? Mas até esse momento você estava trabalhando com material já existente, adaptando esse material, e isso, pelo que eu estou entendendo, já te trazia até um certo conforto, né, nesse primeiro momento. Sim. Mas teve uma hora que esse conforto acabou? Teve algum momento que você sentiu, né, que a doença estava se agravando e isso com certeza ia durar mais tempo e isso começou a criar algum tipo de incômodo para você? Então, assim, eu não tinha medo da doença, né? Assim, de ficar angustiada, assim, para mim, claro, a minha maior preocupação era com os meus pais, né? Eu ia todos os dias lá, levava Eles não moravam comida. com você? Não, né? E aí eu tinha que ir todos os dias lá levar coisa, levar comida, levar farmácia, levar... Então, assim, meu medo era levar para eles. Mas tirando isso, eu não tinha medo de ficar doente. Eu não, em nenhum momento eu tive esse medo, sabe? De pegar a doença. Então, eu não ficava muito, assim... Isso não me deixava tensa, né? E em relação às aulas, eu acho que eu consegui administrar bem. A pandemia, ela teve a duração que aconteceu... Foi de março de 2020 até março de 2022, o período do isolamento social e as aulas remotas nas instituições de ensino superior privado. Então, esse foi o período que nós ficamos afastados. Mas, professora, me fala uma coisa. Pensando no ambiente de trabalho, como é que foi? Você falou da adaptação das aulas, mas você também precisou... adaptar o seu espaço de trabalho, o seu espaço funcional em casa. Aliás, me conta um pouquinho, como é que foi isso, né? Porque essa coisa de dividir aula, né, o seu trabalho, com a sua vida pessoal. Como que foi essa adaptação do espaço de trabalho? Para mim não foi muito difícil, porque eu moro sozinha. Eu morava sozinha naquela época. Então, eu tinha lá o meu escritório, que era o lugar onde eu já preparava as aulas, né? Onde eu tinha lá meu computador.
Então, assim, né, a gente dá uma adaptada ali, né? Que vamos tentar levantar o computador, pensar na parede de trás, que são coisas que a gente não faz isso normalmente, né? Apesar de que para as videoaulas eu já pensava um pouco esse espaço. Mas eu não tive uma grande adaptação, né? Talvez a questão do som, né? Eu acho que foi muito esquisito, assim. Eu acho que o mais esquisito para mim foi a gente ter que dar aula se olhando, né? Então, assim, a tela presente do computador, né, refletindo o seu rosto. Exatamente. Então, assim, eu nunca me olhei tanto no espelho como nesse momento, né? Porque era 2 aulas, manhã e noite, né? Todos os dias. Então, assim, a gente começa a ter criar uma outra relação com a gente mesmo, Exato. né? Com a nossa voz, com a gravação, com a câmera, né? Como você fala. Porque a gente vai para a sala de aula, a gente tem uma relação ali quase de teatro com os alunos, né? Exato. Faz meio stand-up, tenta ser bacana, tenta ser divertida. Mas você não tem esse retorno da tua imagem. Então, eu acho que isso me afetou um pouco, assim, né? Tanto que aí depois você começa, né? Tipo, preciso melhorar aqui, melhorar ali. Preciso me preparar um pouquinho antes. Realmente, eu acho que isso foi uma coisa que todo mundo passou. E os alunos, eles participavam bastante nesse processo ou você sentiu uma ausência? Acho que tinha muita ausência, né? Acho que se a gente tem uma sala hoje com 100 alunos, participavam 30 alunos. Né? Então, assim, quem estava presente era um número muito inferior ao número de alunos de uma sala de aula. Até porque a gente não tinha ali uma presença, o aluno sabia, e a gente também não podia cobrar a presença do aluno, porque naquele dia, de repente, caiu a internet dele, ele não conseguiu chegar do trabalho em casa, porque, de repente, ele ia do trabalho para a faculdade é mais perto, né? E uma coisa que eu senti, acho que todo mundo sentiu, que é você não ver o rosto do aluno. Sim. Né? Porque na sala As de aula câmeras fechadas, né? Exatamente. Porque assim, uma coisa é você falar para uma sala de aula, para um grupo de alunos, e você tá vendo a reação. Pô, tô agradando, não tô agradando, já tem 2 dormindo ali, preciso, né, fazer um malabarismo. Agora, com as câmeras fechadas, você não sabia o que estava acontecendo. Não tem aquele ponto de referência, né? Aquele aluno que está prestando atenção e que você direciona o olhar, você troca o olhar com o aluno. Né? Com a câmera fechada, você não tem isso. Exatamente. E isso foi durante todo o processo ou em alguns momentos você teve experiências ali de alunos mais receptivos, câmeras abertas? Conta um pouquinho mais sobre isso. Sempre, né? Em todas as salas, acontecia de alguns alunos, né, abrirem as câmeras, mas eram poucos alunos que faziam isso. Eu acho que até por conta da privacidade deles, porque eles estavam dentro da casa deles e quando eles abrem a câmera, eles estão expondo ali o quarto, a casa, a família, né? Então, eles também... E assim, a gente tinha que respeitar, né? Mas em alguns momentos a gente fazia, às vezes, a apresentação de trabalho. Então, pelo menos na apresentação, quem vai apresentar... Esse dia tem que abrir a câmera. Abre a câmera, né? E eu acho que eles ficavam felizes de abrir a câmera. Quando eles abriam para falar, eles ficavam felizes, né? Às vezes, em algumas aulas, vamos todo mundo abrir, fazer aquela foto, né? Que a gente montava ali no Blackboard Ultra, né? Ou no Zoom, que a gente criava aqueles cenários. Vamos fazer uma foto de todo mundo. Então, era legal, né? Era bacana, assim. Também tinha uma dinâmica ali que era diferente, mas que era nova para todo mundo. Tava todo mundo meio se adaptando àquilo. E nesse período, você chegou a utilizar alguma metodologia ativa? Teve alguma experiência diferencial? Algo que você não havia experimentado ainda nas aulas presenciais e no ensino remoto síncrono emergencial foi utilizado? Alguma coisa que você aprendeu de diferente, que você usou de maneira diferente com o uso da internet? Então, eu acho que uma coisa que dava super certo e que eles adoravam era colocar música antes, colocar clipes. Então, assim, 10 minutos antes eu já deixava tudo prontinho e eu abria a sala e deixava um clipe rolando, fazia uma seleção de clipes e... Então, assim, aí entrando um, entrando outro. E aí, quando a gente entrava, aí que a gente começava a conversar...
Aí os alunos, que legal, não sei o quê, e a seleção. Então, assim, rolava uma descontração antes do começo da aula, que eu achava que era bem bacana. Quando era na hora do intervalo, eles também pediam. Pediam a música, tinha que ter a seleção. Põe lá a música, põe um clipe, não sei o quê. Né? Em relação à metodologia, assim, das aulas, eu acho que deu para experimentar outras ferramentas, né? Os exercícios no curso de artes a gente foi um pouco mais difícil no curso de artes, porque as minhas disciplinas lá em artes eram disciplinas práticas. Manuais, era escultura, era pesquisa de materiais. Então, assim, como é que na fotografia, como é que a gente vai fazer ali uma atividade, né? Então, eu acho que eu consegui propor alguns exercícios, algumas dinâmicas que funcionaram, que jamais, assim, daria para propor em sala de aula, mas naquele ambiente ali, dava. Então, a gente fazia por etapas. Então, vamos fazer uma etapa, né, antes do intervalo. Então, vamos construir ali, vamos fazer um desenho, uma pesquisa, vamos procurar um objeto. Então, vamos, né, pensando assim em construir um objeto artístico. Então, assim, vamos dar 10 minutinhos, todo mundo vai procurar um objeto na sua casa. Um objeto que acha interessante, forma, cor, textura. Aí eles faziam essas buscas, né? Então, eu acho que a gente teve experiências que foram muito legais, assim, né? Dentro do processo. As salas de bate-papo, as salas que a gente criava... Fóruns de discussão. Os fóruns de discussão e as salas que a gente criava para os grupos discutirem e depois a gente voltava. Aquilo também era muito bacana, né? E aí você conseguia entrar nas salas e conversar com cada grupo separadamente. De uma maneira até mais organizada do que aconteceria numa sala de aula física, né? Porque na sala de aula física você tem a composição, deslocamento físico, né, dos alunos, carteiras... E ali você tinha tudo isso organizado digitalmente. Exatamente. Então, talvez uma referência muito boa aí dos aprendizados, né, que nós tivemos na pandemia. Sim. Agora, Rita, todo convidado que vem aqui para a nossa discussão, para o nosso debate, ele tem acesso a uma imagem. Então, vou agora apresentar para você essa imagem. Então, essa aqui é uma imagem, uma fotografia, você que é da área de artes. Isso aqui é o rosto marcado e cansado da doutora Juliana Ribeiro, que foi retratado por Ari Bassous no final de um plantão exaustivo na ala de emergência contra a Covid-19 do Hospital Clementino Fraga Filho, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Ilha do Fundão. Essa é uma das imagens, né, do sofrimento, ou que podem expressar o sofrimento e o trabalho intenso de diversos profissionais. Antes aqui da nossa entrevista começar, nós falávamos sobre o número das mortes, né? Então, no primeiro momento, 60 mortes, 70 mortes, e de repente, né, a média móvel, né, ultrapassando muitas vezes ali o número de 700, 800 mil pessoas no dia. Esse momento da pandemia, essa imagem e tudo aquilo que fora transmitido pela mídia, causou em você alguma sensação diferente? Como é que foi essa recepção das informações que eram transmitidas nesse período? Como que isso te afetou? Me afetou bastante, né? Apesar de eu não ter medo da doença, né? Nunca tive medo da doença, mas eu acompanhava muito, até porque a gente ficava muito tempo em casa, eu ficava muito mais tempo em casa, então eu acompanhava os noticiários, e a Globo fez uma super, né? Assim, eles tinham vários plantões, então... eu acompanhei bastante, assim, né? Como que os cuidados que tinham que ter e tudo mais. E aí, eu acho que essa imagem é uma imagem bem representativa, né? Porque acho que foi uma das coisas que... Acho que tem duas imagens que mais me chocaram, né? Voltando aqui a imagem. Essas imagens que mostram o pessoal da enfermagem, os médicos, que a gente realmente via, né? As expressões marcadas. De cansaço, eles isolados, eles não podiam ir para casa, às vezes eles dormiam, né, nos hospitais, ou dormiam em hotéis, eles mesmos estavam isolados das famílias. Né? A dedicação deles, né? E aí a gente vê essa dedicação pelas marcas ali, né? A marca da máscara.
Então, era muito, assim, chocante a gente ver o quanto que eles estavam se dedicando e o quanto que eles percebiam que não era suficiente, porque não tinha equipamento suficiente para todo mundo, não tinha pessoa suficiente para todo mundo, né? E o número aumentava a cada dia. Então, assim, a gente acompanhava, ao mesmo tempo que a gente estava sofrendo o que estava acontecendo, a gente sofria com eles, né? Pela posição deles, né? Eu acho que vê-los, eu acho que foi uma coisa muito forte, assim, né? E como as pessoas também tratavam eles, né? Né? A gente, né? Coisa dos enfermeiros, assim, parecia que os enfermeiros, eles estavam fazendo corpo mole, tinha uma coisa meio assim, né? Que não era verdade, né? Eles estavam lutando também por melhores condições ali. Então, essa imagem deles eu acho que é muito forte, né? Sempre nos hospitais e tal. E a outra imagem, que eu acho que também é muito chocante, é quando eles faziam as imagens dos cemitérios. Exatamente. Né? Que não dava mais conta, que não tinha mais O principal lugar. ícone foi o cemitério da Vila Formosa, né? Então, várias valas abertas. Isso. Né? E aquilo realmente impressionante. É. E por falar nesse período de dor, duas perguntas em uma. Se você, em algum momento, foi contaminada pelo Covid-19 e se você teve alguma perda na família neste período. Eu me contaminei só em 2022, quando já voltei a trabalhar. Então, assim, durante os 2 anos de ensino remoto, eu não me contaminei. Mas logo que eu voltei, né, a gente voltou em março, eu me contaminei em junho, porque aí já tinha tirado a máscara, né, a exposição ela era muito grande e acabei me contaminando. Quanto a perder alguém, eu perdi uma tia por Covid, né? Ela ficou 1 mês internada, foi a pessoa da família que a gente perdeu. E eu perdi meu pai. Mas eu perdi meu pai não pela Covid. Não por conta da Covid. Não por conta da Covid. Mas foi no período... Foi no auge período, da doença. No auge da doença. Então, assim, foi tudo muito forte, muito intenso, porque tinha a história do isolamento, né? Meu contato com os meus pais era infinitamente menor, eu ficava muito menos tempo, né? E aí foi uma doença rápida, né? Foi uma doença que surgiu e em 1 mês ele faleceu. E aí a gente passou por esse período de estar com ele no hospital. No hospital foi só 1 semana, mas que a gente, para poder ficar com ele na UTI, a gente teve que fazer os testes, a gente tinha que estar de máscara o tempo inteiro. Ou seja, toda uma rotina diferente. Que a gente teria num outro momento, Teria né? num outro momento. Bom, mas enfim. Sim. Voltando agora para a sala de aula e para encaminharmos para o final da entrevista, como é que foi o retorno em 2022? O retorno para a sala de aula. Você achou que esse retorno ele foi tranquilo? Os alunos, eles voltaram os mesmos? Eles voltaram diferentes? Qual que é a sua visão sobre esse novo contato dentro deste novo normal? Para mim, como professora, né, me bateu uma insegurança em relação a como é que eu vou dar conta agora de todo aquele ritmo que eu perdi em casa, né? Então, agora eu tenho que pegar meu carro de novo, tenho que pegar o trânsito, aí vai para a sala de aula. Aí, assim, a gente não tem o aluno lá abrindo a câmera, que a gente acha esquisito, mas aí você entra numa sala que tem 100 alunos, então tem todo um desgaste que você desaprendeu ali, né? Você se desacostumou. Por outro lado, quando a gente volta para a sala de aula, tem a questão dos alunos, né? Como é que esse aluno, que a gente está voltando modificado, a gente não é mais o mesmo, né? A gente não se relaciona mais com as pessoas da forma que a gente se relacionava, então assim, você não sabe mais, né? Agora ficou mais normal, mas no primeiro momento você não sabe mais se dá beijo, se não dá beijo nas pessoas, se você abraça. Sim, se aperta a mão. Então assim, ficou tudo muito estranho. E em relação aos alunos, foi muito esquisito, porque assim, né, a gente não estava vendo tantas pessoas ao mesmo tempo. E aí o aluno, né, tem esse contato de novo com os alunos, e aí a gente vai ver que esses alunos,
estão completamente diferentes. Do mesmo jeito que a gente está diferente, os alunos estão completamente diferentes. Então, por exemplo, tem aluno que a gente conhecia antes da pandemia, e aí a gente teve lá 2 anos sem ver o aluno. Sem ver o aluno. E a gente encontra o aluno depois. O aluno da câmera desligada. Né? O aluno da câmera desligada. E aí, esse aluno, já encontrei vários alunos que depois fizeram um semestre comigo, tipo o último, o 8º, que falaram que assim, eu não acredito, assim, que vai ter prova, porque ele passou por toda a rotina da prova, das atividades em sala de aula. De maneira digital. Não, assim, em sala de aula. E depois passou 2 anos no modo digital, que era tudo muito mais simples para ele. E aí ele é obrigado a voltar. Eles querem voltar. Interessante, né? Perceber isso. Eles queriam voltar. Mas quando eles voltaram, eles não queriam aquele pacote, que era o pacote da responsabilidade do compromisso e de ter que fazer um monte de coisa. Então, eu não acredito, assim, tem prova, vai ter prova, tem que vir na aula, tem que vir para aula fazer prova. Então, eu sentia um certo incômodo. E tinha os alunos que a gente conheceu na pandemia, né? Que começaram o curso na pandemia. E esses alunos que começaram o curso na pandemia, eles não tiveram aquela experiência de sala de aula. E para eles foi tudo novo. No momento que eles entraram em sala... Exatamente. E esse teve a novidade. Teve a novidade, porque eles não... Então, assim, eles começaram a fazer o curso, fizeram 50% do curso no formato digital. Então, eles não tinham a referência de como era antes. Então, para eles era daquele jeito. Quando a gente vai para o presencial de novo, eles ficam completamente perdidos. Então, por exemplo, né, de novo o exemplo do curso de artes, que tem essa coisa mais prática. Os alunos, eles não levavam material para a sala de aula. Eles me perguntavam, pode ser digital? Tipo, aí eu faço em casa? Ou dia de apresentação de trabalho? Então, assim, chega lá, então todo mundo expõe os trabalhos para a gente conversar. E eu chegava lá, não tinha trabalho. A professora precisava trazer... eu trouxe no pendrive, né? Então, assim, a gente... Trabalho. Tá bom no seu sinal. Então, e aí chegava na sala de aula e o aluno não tinha trabalho. Realmente, isso é um relato que muitos... Opa, meu pau. Não tinha trabalho. Os alunos, então, eles entraram num outro ritmo, né? Na verdade, isso foi uma realidade que foi trazida por outras pessoas, né? O aluno, ele voltou com mais dificuldades de relacionamento, ele voltou com um outro olhar sobre as aulas, né? Então, o aluno, ele foi transformado também, né, professora? Ele passou por uma transformação. Sim, todo mundo passou por uma transformação, mas o aluno, eu acho que ele sentiu mais que a gente, né? Porque a gente já tinha uma experiência, a gente tinha uma bagagem, um conhecimento, então a gente retorna para o momento anterior. Agora, o aluno não. Imaginando que aquele aluno saiu do ensino médio, que ele já teve, né, os problemas dele lá, né, no ensino médio. E aí ele entra numa faculdade e faz todo o percurso, né, 2 anos no formato à distância. E aí ele chega no presencial, para ele é um mundo novo. E o que esperar daqui para frente, professora? Qual que é a sua expectativa em termos de futuro? Eu acho que aos poucos agora a gente vai retomando de novo, né, essa sala de aula, né? Eu acho que essas experiências, elas foram todas válidas, tanto para eles como para a gente aprendeu muito, né? Eu acho que eu ganhei muito mais flexibilidade, né, nesse processo todo que aconteceu. E os alunos também. Essa experiência, ninguém vai passar ileso, né? Ninguém passou ileso por isso. Todo mundo aprendeu alguma coisa. E aprendeu alguma coisa. Muito Vamos levar bem. isso para a vida. Da mesma forma que hoje eu tive a oportunidade de aprender muito com você, professora. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua participação. Obrigada a você pela oportunidade. Muito bem. E você, meu querido espectador, meu querido ouvinte, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua presença. Como eu sempre faço, no final, quero mandar aqui um abraço para as pessoas que fazem com que esse projeto aconteça. Então, hoje, eu quero aqui agradecer a professora Janete de Fátima Mendonça, ela que é a pró-reitora de graduação da Universidade de Cidade de São Paulo,
E também quero agradecer o apoio do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Cidade de São Paulo. A FAPESP, pelo incentivo à ciência, então sempre muito importante, principalmente nesse momento que nós vivemos, de retomada. Então esse projeto ele integra os estudos de implementação de políticas educacionais e desigualdades frente a contextos de pandemia do Covid-19. Então nosso muito obrigado à FAPESP. E agora me despeço de você, esperando encontrá-lo em breve em mais uma edição do nosso Espaço Acadêmico. Até lá!